Se você está dentro de um relacionamento abusivo, sem esperança, e ainda pior, se você tem um filho com essa pessoa, você desconfia que é um narcisista e você não sabe o que fazer, ou você já saiu e ainda se sente perdida. Eu vim aqui te falar uma coisa do fundo do meu coração e com todo o amor do mundo. Volte a sonhar. Talvez essa seja a coisa mais improvável que eu poderia falar pra você hoje, mas eu te digo, volte a sonhar. Eu sei que talvez hoje você olha pra sua vida e pensa, é isso que eu consegui? É isso que me restou? Ou talvez você sonhava em ter uma família e hoje você percebe que você construiu tudo em cima da areia. Mas eu quero te falar algo. Existe vida depois disso. Eu saí daquele relacionamento destruída. Eu estava extremamente estressada, irritada, sem paciência, sem nenhum equilíbrio. Eu saí indignada com tudo que eu vivi, com a traição, com a humilhação, com a manipulação. E não era só entre eu e ele, era tudo em volta. Amigos, familiares, todo mundo envolvido. Porque o narcisista, ele não vem sozinho, ele nunca vem sozinho. Ele sempre tem um arsenal com ele. E isso revolta ainda mais. Porque parece que tá todo mundo contra você. Eu saí com a minha mente completamente abalada, achando que eu tinha perdido muitos anos da minha vida, desperdiçado, me sentindo pequena, sem valor. Mas no meio de tudo isso, teve uma coisa que eu nunca me arrependi. Minha filha. Hoje ela tem 10 anos e é o amor da minha vida. Só o meu psicológico estava tão destruído que eu mal conseguia me sustentar emocionalmente. E tem uma parte que pouca gente fala, você vai se identificar agora. Você vai querer provar que está melhor que ele. Você vai querer mostrar que venceu. E é aí que mora o perigo. Porque nessa tentativa de provar, você pode acabar se perdendo. Eu mesma, por um tempo, me perdi. Busquei coisas que não eram boas pra mim. Me envolvi com ambientes, com situações, com noitadas, bebidas e muitas outras coisas. E são coisas que hoje não fazem parte de quem eu sou. Mas naquele momento, era o que eu tinha pra oferecer. Era a única coisa que eu tinha naquele momento que eu conseguia fazer. Eu estava ferida, eu estava tentando anestesiar aquela dor. E eu te falo isso com muita responsabilidade, porque às vezes nessa fase a gente acaba negligenciando coisas importantes, coisas necessárias. Eu mesma, por um período, não consegui ser tudo aquilo que a minha filha precisava. Não por falta de amor, mas porque eu estava quebrada por dentro. E ninguém ensina a gente a sair de um relacionamento assim, né? Infelizmente. A gente aprende na prática. Você só vai tentando resolver. E ao mesmo tempo, você vê o homem que te destruiu já com outra pessoa, como se nada tivesse acontecido. Você se pergunta, onde foi parar tudo aquilo que ele dizia sentir por mim? E isso dói, dá vontade de dar o troco, dá vontade de responder, dá vontade de rebater, dá vontade de fazer ele se sentir da mesma forma. Eu também passei por isso. Por muito tempo eu quis me defender. Eu quis provar que eu estava certa, eu quis responder cada ofensa, mas teve um momento que eu entendi que enquanto eu tentava provar, eu continuava presa. E foi aí que começou a minha mudança. Eu aprendi a buscar a justiça da forma certa. Eu aprendi a lutar pelos direitos da minha filha. Eu aprendi a me posicionar sem me destruir. Nesse processo, eu encontrei Jesus. Na verdade, eu já sentia falta dele há muito tempo. Mas eu não conseguia me aproximar, porque eu estava presa num ambiente que me afastava de Deus. Quando eu saí, aí eu me entreguei de verdade. Foi um processo, mas eu me entreguei depois. E Deus começou a tratar comigo. Foi nesse processo que Deus me reconstruiu de um jeito que eu nunca imaginei. Eu voltei a usar rosa. Até deixei aqui para te mostrar. Eu voltei a usar rosa. Pode parecer algo simples, mas para mim não é. Porque eu tinha perdido até isso. Até a leveza, até a minha identidade, até aquilo que me representava, eu havia perdido. E hoje eu estou aqui com a minha Bíblia rosa e eu quero ler para você um trecho que se encontra em Eclesiastes, no capítulo 3, que diz assim: há um tempo determinado para todas as coisas, há um propósito para tudo debaixo do céu. E eu quero que você entenda isso, há um tempo para tudo. Talvez você esteja vivendo um tempo de dor, um tempo de confusão, um tempo de tristeza, mas não é para sempre. Assim como eu vivi o tempo da angústia, hoje eu estou vivendo o tempo da alegria. Mas eu precisei passar por aquele processo. E você também precisa respeitar o tempo que você está vivendo agora, sem se desesperar, sem achar que a sua vida acabou. Você não é esse momento. Você está passando por ele. Mas você não é isso. Você não é as acusações que estão falando sobre você. Você não é o que fizeram com você. Você é quem Deus te chamou para ser. E talvez hoje você ainda não consiga enxergar isso. Mas um dia você vai olhar para trás e vai entender tudo. Mas isso não acontece de uma vez. Isso acontece aos poucos. Assim como aconteceu comigo. É como camadas. Uma dor de cada vez. Uma ferida de cada vez. Não é fácil. Não foi fácil para mim. E eu preciso te falar uma coisa muito importante. O
caminho não é uma linha reta. O caminho não é uma linha reta. Não vai dar certo todos os dias. Sinto muito te falar isso, mas não vai dar certo todos os dias. Vai ter dias que você vai cair, vai ter dias que você vai responder atravessado, sim. Vai ter dias que você vai se descontrolar, assim como eu também passei por isso. Porque você foi treinada a viver em alerta, em estado de alerta. Você foi acostumada a reagir aos ataques. Mas agora você precisa aprender ao contrário. E isso leva tempo. O importante não é nunca errar. Não existe ninguém que nunca erra. O importante é não permanecer no erro. É voltar, é retomar a rota, é continuar. Teve momentos que eu caí. Eu confesso pra você. Você não tá diante de uma pessoa perfeita. Teve momentos que eu reagi, eu discuti, que eu falei o que eu não deveria, mas Deus foi me dando sabedoria e foi me ensinando a agir diferente. E hoje eu não sou mais escrava emocional daquela pessoa. Eu tenho uma filha, mas eu não vivo mais presa a ninguém. Eu não vivo mais presa à ação de ninguém para ter uma reação. Hoje eu tenho paz. Hoje eu sei quem eu sou. Eu voltei a sonhar. Isso é o mais importante que eu quero falar aqui pra você. Eu tive um dos momentos mais difíceis, que foi o puerpério e a gestação. Porque ele já era cruel, mas eu não enxergava isso. E desde o dia que eu descobri a minha gravidez, até o dia que eu saí daquele lugar, e principalmente no meu puerpério, foram os piores dias da minha vida. Ele destruiu completamente a minha primeira experiência como gestante e como mãe. Eu vivi coisas muito difíceis, que eu não desejo nem pro meu pior inimigo. Eu não desejo pra ninguém. Eu passei por privação, não podia receber visitas. Eu tive que aprender a ser mãe sozinha. Eu dei o primeiro banho na minha filha sozinha. Passei a primeira noite com ela sozinha, sem saber o que fazer, com medo, olhando o tempo todo pra ver se ela tava respirando. Minha mãe aqui, de primeira viagem, que já foi mãe de primeira viagem, vai entender o que eu tô falando. Eu vivi tudo isso sozinha. Eu e Deus. E isso marca a alma da gente. Eu poderia ter decidido nunca mais viver nada disso, mas hoje eu estou grávida de novo. Hoje eu estou gerando um menino. Eu sou casada com um homem de Deus, um homem que cuida de mim, que me ama, que me respeita, um homem que faz café da manhã para mim, que me trata como uma princesa. Se precisar, ele deixa faltar para ele, para me dar, para você ter uma noção de como Deus é generoso e como ele foi generoso comigo. Isso é cuidado e isso é amor de verdade. É isso que você merece. Você merece alguém que te ame e que te valorize. Eu tenho uma filha maravilhosa, que é a minha rede de apoio. Falo que ela é minha rede de apoio. Hoje, ela caminha comigo, ela me ajuda, ela é minha companheira. Eu cuido dela com todo o amor que eu tenho. Eu casei na igreja, de véu e grinalda. Era um sonho que eu tinha. Hoje, eu e a minha casa servem ao Senhor. E eu não sei qual é a sua fé, mas eu sei que você pode recomeçar. Eu sei que você pode reconstruir a sua vida, independente da situação que você esteja passando. Não importa o que foi destruído dentro de você, mulher. Você pode voltar a sonhar. Você pode ter uma família digna. Você pode viver algo leve, saudável e verdadeiro. Mas você precisa decidir e não parar na dor. Você não pode ficar se vitimizando. Eu sei que não é fácil, mas é possível. E eu estou aqui para te ajudar. Se você está passando por isso, me segue aqui. Eu estou começando esse perfil agora. Eu quero caminhar com você. Eu quero contar com o seu apoio e que você conte comigo também, que eu tenho certeza que os meus conteúdos vão te ajudar. Eu posto conteúdos aqui todos os dias para ajudar mães que têm filhos com narcisista e mulheres também que querem sair dessa relação. Comenta aqui a sua história. Vamos trocar experiências. Conta comigo. Mais uma vez eu te digo isso. Mas não se esquece. Volte a sonhar. Porque a sua vida não acabou nessa situação. Sua vida não acaba assim. Ela pode recomeçar em Deus. Deus te abençoe.